Fãs e torcedores de Pelé podem homenagear o rei do futebol e conhecer mais sobre a história do craque visitando o Museu do Futebol, localizado embaixo das arquibancadas do estádio do Pacaembu, estádio Paulo Machado de Carvalho. A repórter Beatriz Manfredini desde cedo acompanha a movimentação por lá, muita gente chegando por aí para acompanhar as imagens inesquecíveis, até mesmo áudios históricos do rei Pelé. Beatriz? Thiago, é uma imersão na história do futebol e claro que a história do futebol conversa com a história de Pelé, costurada com a história de Pelé, então uma imersão também na história do rei do futebol. Aqui tem áudios, tem vídeos antigos, vídeos novos, muitas fotos, conteúdo muito rico, a camisa que ele usou na Copa, na final da Copa de 1970, que mostramos agora há pouco aqui no Jornal da Manhã, uma programação toda especial montada aqui no Museu do Futebol para homenagear o rei, né? E pra gente saber um pouco mais detalhes dessa exposição, eu tô aqui com a Marília Bonas, que é diretora técnica do Museu do Futebol. Ela gentilmente nos atende. Obrigada, Marília. Me conta assim um pouquinho o que as pessoas que estão entrando agora, o museu abriu às 9, né? O que elas encontram por aqui? Bom, a gente começa a nossa exposição principal com boas-vindas dados pelo Pelé. Então a gente fez um texto em homenagem, agradecendo, enfim, ele ser não só o rei do futebol, mas também o rei do Museu do Futebol. E a gente substituiu vários conteúdos para homenageá-lo. A gente tem uma área que chama Os Anjos Barrocos. Toda essa área está substituída por imagens do Pelé. E ao longo da exposição a gente tem, enfim, né, como a história do futebol é a história do Pelé e o futebol só é conhecido no mundo nessa escala por causa dele. Claro que no Museu do Futebol, ao longo de todas as salas, a gente tem muitas informações e muitos conteúdos sobre ele. Então a gente trouxe a camisa de volta e a gente tem aqui, a gente está na sala das Copas, então a gente tem as 3 Copas que o Pelé ganhou, né, das 4 que ele jogou, então a gente tem várias imagens de destaque dentro desse contexto. Além disso, a gente fez 2 anos atrás uma exposição em homenagem aos 80 anos dele e a gente tem um filme biográfico, uma exposição feita pelo gringo Cardia, e esse filme também está em projeção constante aqui numa das áreas, no Jogo de Corpo, uma das áreas daqui do museu. Aqui a gente está pertinho da história das Copas. Tem 58, tem 60, tem alguma imagem assim que você destacaria bem bacana pra gente? A Copa de 70 é obviamente o nosso xodó, né? É a Copa em que o mundo resolve, enfim, se apaixonar pelo futebol brasileiro, né? E o México mesmo torcia, a Copa era no México e o México todo torcia pelo Brasil. E o Pelé, a consagração do Pelé na Copa de 70. Então tem várias imagens e as jogadas do Pelé, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante. A nossa geração que não viu o Pelé jogar, quando vê essas gravações, fica um pouco chocada, assim, fala, nossa, não vai ter nunca ninguém igual ao Pelé. E o Museu do Futebol bastante acessível para todo mundo que quer acompanhar, né? Tem áudio, tem descrições, dá para todo mundo vir curtir essa exposição. Todo mundo, a gente tem aí uma preocupação bastante grande com acessibilidade, né? Então a gente tem inclusive telas táteis, enfim, muitas informações, audiodescrição. A própria equipe do Educativo é uma equipe especializada em atendimentos diversos. É um museu para toda a família, né? Então tem lugar para sentar, tem lugar para as crianças, enfim, é um grande programa e a gente queria muito convidar todo mundo para vir celebrar esse privilégio que foi dividir o mundo com o Rei Pelé e homenageá-lo aqui no Museu do Futebol. Marília, uma curiosidade, a camisa da Copa de 1970 que nós mostramos, parece que ela não fica sempre exposta, vocês trouxeram especialmente. Como é que é o cuidado com isso? Precisa ser preservada? Como que faz para transportar essa camisa, para ela chegar aqui? Bom, é uma camisa muito rara, né? Então a gente tem todo um cuidado de conservação. O tecido é um material muito sensível, não pode ficar muito tempo exposto à luz, nem muito tempo na mesma posição, porque as fibras começam, enfim, a lacear, né? Então essa é uma camisa que fica aqui 3 meses em exposição e depois ela fica descansando numa reserva técnica especial, com condição, enfim, ideal de temperatura, coberta, umidade, né? Coberta aí de luminosidade. E aí tem todo um transporte especial para vir aqui e um manuseio que só pode ser feito por especialistas, né? Então a Juliana Pons, que é nossa museóloga, eu também que sou museóloga, então a gente faz a substituição, a montagem da camisa com luva, tudo.
e a gente conta ainda com a consultoria da maior especialista em tecidos do Brasil, a professora Tereza Cristina, que também, enfim, faz aí o acompanhamento da camisa para que ela dure o maior tempo possível. Só para a gente fechar, então, falou uns 3 meses, então, pelos próximos 3 meses, mais ou menos, o público pode esperar, porque hoje é o último dia do museu em 2022, né? Mas quem quiser vir em 2023 ainda consegue ver tudo isso. Sim, eu acho que a homenagem, a nossa ideia dessa homenagem, a substituição dos conteúdos é pelo menos ao longo de 1 mês, a camisa fica mais 3 meses e os outros conteúdos que já fazem parte, o Pelé na exposição continua também para o próximo ano. Então a gente hoje fica aberto até às 17, a bilheteria, tem muito conteúdo na internet também, a gente está publicando artigos, biografias, então para o pessoal que tiver interesse em saber mais sobre o Pelé, nas nossas páginas no Instagram, Facebook, no próprio site do museu, tem artigos saindo, contando muito dessa história, desse acervo, e a gente reabre na terça-feira que vem com toda essa homenagem ainda montada para o Rei Pelé. Obrigada, Marília, por nos atender. Olha, Thiago, quanta coisa para ver por aqui. Que passeio bacana, interessante sempre, não só agora para homenagear o Rei Pelé, mas mais ainda agora. E fica a dica cultural, a gente já deixou aqui, deixamos de novo para o ano que vem. Hoje é o último dia, até 5 horas da tarde. Como disse a Marília, entrada inteira R$20, meia entrada R$10. E na reabertura, na terça-feira, dia 3, às terças-feiras a entrada é gratuita. Então, entrada acessível, passeio muito bacana, e aí tem horário estendido até 9 horas da noite, só na primeira terça-feira do mês. A gente vai ficar aqui acompanhando, perdido aqui em todo esse conteúdo, que para acompanhar é muita coisa, dá para perder umas horas aqui, viu, Thiago? Ah, sim, dá para perder muitas horas, não é perder, é ganhar, né? Conhecendo a história do futebol, conhecendo a história do Pelé também, e lembrando que a expectativa é de que nesse ano de 2023 o Museu do Futebol passe por uma espécie de remodelação, tenha salas ampliadas. A gente torce para que seja um museu cada vez mais interativo, um museu que conta a história, obviamente, do futebol. A Beatriz Manfredini vai voltar na nossa programação. Até já.